Você sabe como ninguém o valor das suas dores e conquistas. Então, por que bancar uma proteção que não cobre as suas necessidades? Eu não banco. Vem para a XP e use a nossa inteligência para encontrar os seguros e planos de previdência certos para proteger você e o seu futuro, seja qual for a sua escolha de vida. Vem proteger o que é único. Vem para a XP. Abra sua conta. Oi pessoal, eu sou Jamile Niero e começa agora mais um episódio do Tá Seguro, o podcast do Infomoney que te ajuda a entender o mundo dos seguros. No programa de hoje, nós vamos explicar como o seguro de vida pode ser usado para planejamento sucessório e patrimonial. A partir de um caso real, especialistas detalham como funciona esse seguro, de que forma ajuda na transferência de patrimônio para os herdeiros, se reduz custos e burocracia, por exemplo, e dicas para não errar na contratação. Fica aqui comigo que depois da vinheta tem o papo completo. Bom, para conversar comigo sobre esse assunto, temos aqui 3 convidados hoje no programa e eu vou apresentar para vocês para a gente começar a conversa. Aqui na minha frente tem a Daniela Pascoal, que é professora no MBA e pós-graduação da FIA. Oi, Daniela, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, Jamile, muito obrigada. Do lado da Daniela tem o Saulo Gabriel, que é superintendente de produto da Allianz. Oi, Saulo, seja bem-vindo também ao programa. Olá, Jamile, obrigado pela presença. E aqui na nossa tela, diretamente de Portugal, temos a Simone dos Santos Giamarichelli, que é vendedora e está aqui para contar um pouco da história dela com o seguro para a gente. Oi, Simone, seja bem-vinda você também ao programa. Olá, Jamile. Obrigada. Então, para começar aqui, eu vou pedir para começar por você já, Simone. Eu sei que você está em Portugal agora, né? Que faz mais ou menos uns 2 anos, certo? E foi indo para Portugal que você sentiu a necessidade de fazer um seguro de vida e você contratou um seguro de vida vitalício, é isso? Para proteger a família, o seu filho. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, assim, como que foi essa experiência, como que foi essa situação, né, da contratação do seguro, o que te motivou? Então, eu me mudei para cá, para Portugal, e essa distância, né? A gente tenta gerir tudo com o telefone, daqui, lá, mas a gente pode ter imprevistos, né? Então, como eu já tinha um investimento com a XP, eu queria ver se tinha algum seguro que combinasse comigo. E aí foi o que elas me indicaram, foi esse seguro vitalício. Por quê? Porque se me acontecer alguma coisa aqui, a minha família não vai ter a burocracia de ter que ficar resolvendo as coisas e tudo para mim, porque sou eu que faço isso na minha casa. Eu tenho meu pai e minha mãe que são leigos, o meu filho, né, não vai ter cabeça para fazer alguma coisa se acontecer comigo, e muito menos o meu esposo. Então, eu contratei mesmo por conta disso, por conta da comodidade e da segurança, né? O seguro para mim, por conta disso, para deixar o meu filho amparado e o meu esposo. Entendi. E quando que foi essa contratação? Você já estava em Portugal, né? Sim, eu já estava há 1 ano aqui em Portugal. Eu acredito que o seguro já vai para 1 ano já. Eu Entendi. contratei e fiquei tão assim, tão segura que eu nem tô contando tempo. Legal. Então, eu queria abrir para vocês, né, Daniela e Saulo, partindo desse relato, né, da Simone, dá para dizer que esse tipo de seguro que ela fez, né, pensando em facilitar a vida de quem está aqui, né, do filho, dos pais, é uma forma de planejamento sucessório, né? Como é que funciona? Esse termo é um termo bonito, mas como que ele funciona na prática, né? Bom, primeiramente, queria parabenizar a Simone pela decisão tomada. Eu acho que isso é um ponto super importante quando a gente pensa em se planejar, quando a gente pensa na família, que é o nosso bem mais importante, né? Pensa nos filhos, no marido, e essa tomada de decisão dá para dizer que é esse caminho que precisa seguir.
Realmente, a palavra planejamento sucessório, planejamento financeiro, ainda é um tema que a gente vem trabalhando bastante com as pessoas, né, no modo geral, e que é uma chave fundamental, principalmente quando você envolve família, quando você envolve bens, né, as pessoas têm essa preocupação. Então, um ponto importante nesse primeiro passo para você entender o planejamento sucessório, o planejamento financeiro, é você entender a necessidade. Qual é a necessidade de ter uma proteção? E aí você envolve todo aquilo que possui, tudo aquilo que acerca a pessoa, no caso a Simone, a família, né, de certa forma, e ela estrutura. Quando a Simone acontecer alguma coisa ou ela não estiver presente, como é que pode dar continuidade sendo o filho, que ainda depende, de certa forma, dela, ou até mesmo o marido, em um momento. E aqui, no caso da Simone, tem um fato super relevante. Ela tomou uma decisão de seguir uma nova trajetória de vida, e tudo isso amparado também pela família. E o seguro, ele tem esse papel fundamental que, de certa forma, ele tem essa preocupação de protegê-la, de fazer com que, caso a Simone não esteja presente, um eventual pagamento dessa indenização, de certa forma, protegerá a família e dará continuidade tanto na manutenção como no padrão de vida tanto do marido dela como dos filhos. Então, o seguro, sim, é uma ferramenta, é um instrumento financeiro importante para qualquer planejamento financeiro, qualquer planejamento familiar. E falando do bem mais importante, que é a família. Antes até de passar para você, Daniela, teve uma coisa que eu esqueci de perguntar. Simone, quantos anos que tem seu filho e seus pais? Meu pai e minha mãe, eles estão na casa dos 70. Minha mãe com 68, meu pai com 70. E o seu filho? E o meu filho tem 17. Tá beirando aí a maioridade, né? Mas ainda é novinho, realmente, Daniela. Isso. E uma coisa Quando eu fiz, muito... ele tinha 16 na época. Entendi. Há um ano, então. E uma coisa muito legal que eu ouvi a Simone falar, que eu achei muito interessante, foi o fato dela ser a pessoa que toma a iniciativa na família. Então, ela quem provavelmente corre atrás das coisas, organiza tudo, é a pessoa de quem as pessoas dependem. E pensando nesse planejamento futuro, ela pensou, deixa eu já fazer, porque eu sei que os outros não terão o mesmo conhecimento que eu, né? Essa mesma iniciativa. Então, eu achei, assim, parabéns, viu? Todas as pessoas, sempre tem aquela pessoa da família que corre mais, que todo mundo pergunta, tira dúvida, que é o conselheiro, e essa pessoa tem essa responsabilidade, então, de levar essa proteção. E o bom do planejamento sucessório é que, no caso da pessoa que não tem seguro, se houver a necessidade de uma sucessão, vai ter que contratar advogado, vai ter custos, né? Então, no caso da contratação de um advogado para abrir inventário, tem o prazo de 60 dias, sob pena de multa. Imagina ela estando em Portugal, né? Toda essa tramitação, estando ao filho aqui no Brasil, então os custos disso certamente serão importantes, mais a questão dos 2% de custas judiciais sobre inventário, mais a questão do imposto de transmissão causa-mortes, que é o ITCMD, que todo o patrimônio vai ter, no caso de São Paulo, a alíquota é de 4%, né, varia conforme estado. Então, veja quanto do patrimônio vai se dilapidando em função dessas taxas, desses pagamentos necessários. Aí, quando a gente tem um seguro nessa aula, você consegue separar uma parte do seu patrimônio, porque isso não entra em inventário. Então, ocorrendo, né, uma perda, aquela pessoa que é beneficiária, né, os herdeiros, os beneficiários já podem acionar a seguradora para receber os valores em até 30 dias, sem passar por inventário, sem advogado e sem pagar imposto. Então, é uma excelente alternativa para todas as pessoas mesmo. Foi uma alternativa muito inteligente, Simone, parabéns. Era isso que eu queria perguntar, a questão da burocracia, né? Se de fato, se ela não tiver o seguro de vida, né? Pensando enfim, de repassar, né, o patrimônio para os herdeiros, qual que seria a burocracia disso? Você já trouxe um pouco para a gente, né, Daniela? Como o seguro acaba evitando essa burocracia toda. Exatamente. E o ITCMD, ele tem até 180 dias para ser pago. E o que acontece? Se a família só tem a herança, não tem um seguro, para pagar esse valor, ela talvez tenha que vender algum patrimônio.
porque o patrimônio está preso ali, né, como um ativo real, supondo que a herança seja uma casa, né, um carro, algum ativo real, e aí tem os 4% do ITCMD que tem que ser pago. Isso aqui em São Paulo, Aqui em São Paulo. Cada estado tem uma alíquota, tem estados que chega até 8%. E aí a família, se não tiver recursos para pagar esse imposto, terá que vender algum bem ali da herança. E às vezes na correria de querer vender, pode acabar pegando um preço mais barato, não sendo uma venda bem pensada, com calma, né? Porque aí a questão de fazer a venda com mais calma exige mais prazo e talvez não dê tempo de pagar o imposto. E isso acaba dilapidando o patrimônio da própria pessoa que deixou, né, a herança. Então, o seguro ele te afasta de tudo isso, né? Não precisa passar por essa necessidade, por esta burocracia. Ele é uma ferramenta de planejamento sucessório nesse aspecto. Entendi. E qual que é o que influencia o fato de quem mora no exterior, né? Como é o caso da Simone, porque ela contratou, você me corrige se eu estiver errada, Simone, mas você contratou o seguro de vida aqui no Brasil, né? Só que você está em Portugal. Como que isso impacta, influencia de alguma forma? O seguro ele tem cobertura no globo terrestre, né? Então, não importa onde a Simone esteja e qualquer pessoa que queira ter um seguro, pessoas que viajam, né, vão para fora do país como a Simone, elas sempre vão ter a proteção no nível global. Então, em qualquer lugar do globo terrestre onde ela esteja, ela está coberta, né? Não tem diferença quanto a isso, não precisa estar no Brasil. Perfeito. Eu acho que o outro ponto importante também, ainda pegando um gancho na questão da proteção, né? Que, de certa forma, você tem a questão de todos os herdeiros, de certa forma, que precisam estar envolvidos nesse processo, e a questão da indenização do seguro pela rapidez da transmissão, isso é um ponto super importante, porque além da Simone não ter a preocupação que o patrimônio acumulado ele tem uma questão de poder ser deteriorado, porque você vai ter que fazer rápido essa questão, então trazer essa preocupação para o seguro de vida ter a indenização é um ponto crucial. E a questão também dela estar em Portugal é um ponto importante, porque ela já fez essa preocupação. Então, ela já teve essa contratação prévia, ela contratou aqui no Brasil, e isso, de certa forma, consegue com que ela mantenha as características daquilo que ela contratou, que ficou vigente aqui no país, né, de certa forma, com as regras e as condições, e que ela dê continuidade no padrão de vida dela em qualquer momento. Ela estando em Portugal agora, era, de certa forma, já está protegida, dado que ela fez essa contratação já previamente, né? Entendi. E um outro ponto que eu achei interessante não sei se dá para chamar de modalidade, né? Que o seguro que ela contratou foi o seguro vitalício, né, Simone? Sim. O que significa? Sim, foi o vitalício. O que significa seguro vitalício? Tem diferença para algum outro tipo de seguro de vida? Ou como que funciona? Hoje no mercado nós temos os seguros vitalícios e nós temos também os seguros temporários, né, onde a pessoa contrata em um determinado tempo. O seguro vitalício, geralmente, é aquele seguro que a pessoa contrata, né, ela vai pagando prêmio recorrente, né, pode ser um pagamento mensal, até mesmo um pagamento anual, dependendo da forma. Ele é muito indicado até mesmo para profissionais autônomos, e aí no caso da Simone, sendo vendedora, tem essa questão que foi orientado esse tipo de seguro também para ela, e ela tem a possibilidade de continuar o prazo de pagamento desse seguro, enquanto ela mantiver o pagamento do seguro, ela vai ter a pólice ativa, isso de certa forma acompanha o processo de pagamento dela, e ela tem essa comodidade dessa pólice não ter um tempo para se expirar, ou se não renovar, ou acabar a vigência. Então, enquanto ela permanece com o pagamento do seguro, essa pólice se renova naturalmente, ou seja, de forma anual, pelo tempo de contrato como um todo, né? Ela não tem aquela preocupação de ser uma proteção temporária, e isso acompanha durante toda a vida dela. Entendi. E tem alguma idade ideal, assim, para fazer essa contratação? No caso dela, ela está com 44 anos, né, Simone? É isso mesmo? Você contratou, então, com 42, mais ou menos, né? 43. 43, corrigindo. Tem alguma idade, assim, antes, depois? Ou ela contratou num período ok? Isso impacta de alguma forma? A idade para contratar é algo muito pessoal, vai da necessidade de cada pessoa. Então, a Simone sentiu essa necessidade nesse momento
eu acredito que principalmente em função da mudança, né, de vida, essa questão da mudança de país. Então, isso tudo fez com que ela fizesse um planejamento sobre essas questões, né, financeiras da família, mas a proteção pode acontecer em qualquer momento, né? Uma pessoa jovem já pode ter uma proteção do seguro, até porque o seguro, além das coberturas para os beneficiários, para os herdeiros, ele também tem cobertura para o próprio segurado. Então, mesmo uma pessoa jovem, né, na qual o risco, né, dela vir a faltar é um pouco mais remoto, quanto mais jovem, né, a gente nem pensa nessas coisas, ela pode usufruir também de benefícios em vida, né? Existe a questão da doença grave, a questão da diária de incapacidade temporária, para quem é autônomo é excelente essa cobertura, né? As diárias de internação hospitalar, que vão pagar uma diária, né, para o cliente. Então, tem muita cobertura em vida, assistências, né, psicólogo, concierge, que as pessoas podem usufruir e isso não tem idade, qualquer pessoa pode fazer, né? O seguro, ele é para todas as idades, né? Desde que seja uma pessoa que esteja... tem alguém na sua dependência econômica, né, que é uma pessoa provedora, que sabe que se ela vir a faltar, ela vai fazer falta para alguém, então vai deixar alguém ali protegido, ou se ela vier a perder a capacidade de trabalhar, ficar afastada, ou até inválida, que é uma outra cobertura, que a gente nunca sabe o futuro, né, essa é a incerteza que o seguro cobre, ela vai poder receber esse benefício. Isso não tem idade, né, a pessoa ser acometida de um acidente, não importa a idade, então o seguro é para todas as idades. Essas coberturas que você citou, elas não são básicas do seguro de vida, são coberturas contratadas à parte, é isso? Isso, as pessoas geralmente... Vai somando. As pessoas geralmente contratam as mais conhecidas, que são as básicas, que é a cobertura de morte, seja por causa natural ou causa acidental, cobre as duas. Aí depois elas também podem contratar a cobertura de invalidez, aí tem invalidez por acidente, invalidez por doença, a invalidez laborativa, que quando a pessoa fica incapacitada para aquele trabalho do qual ela tem a maior remuneração, e assim vão vindo coberturas agregadas, né? Ela vai adicionando coberturas, deixando o seguro mais completo e tendo mais proteção. E aí vai pagando um pouquinho mais para cada cobertura que ela adiciona ali naquele pacote. E aí são essas coberturas acessórias. E isso pode ser contratado mesmo no seguro de vida vitalício, né? Sim, são coberturas clássicas, né, do seguro de pessoas, e qualquer apólice, seja temporária, vitalícia ou tradicional, dá para contemplar essas coberturas. E aí quem vai orientar o cliente a saber qual é a melhor cobertura, de acordo com a necessidade dele, vai ser um especialista, né? Um profissional capacitado em seguros, que normalmente é o corretor de seguros. Ele conhece todas as coberturas, vai entender o que o cliente precisa e vai orientar, indicando as coberturas para o cliente fazer ali o pacote, né, de proteção dele. Entendi. Falando nisso, né, no pacote de proteção, isso me faz pensar em outra pergunta, que é a questão do quanto contratar. Né? Como que você sabe, como que você chega, né, com o auxílio de algum consultor especializado, no valor ideal para você contratar de cobertura, né? Tem alguma dica nesse sentido? E aí, se você quiser compartilhar com a gente, Simone, como que foi o seu processo para, né, essa conversa com o seu assessor para chegar no valor ideal? Não precisa nem falar o valor para a gente, tá? Só contar, assim, como que foi essa conversa, né, para vocês definirem o valor. Aí, se você quiser compartilhar com a gente, depois a gente abre aqui para os especialistas. Tá. Então, como eu já tinha um investimento com a XP, a gente fez de acordo com o investimento que eu tinha. Aí, tipo assim, entramos em valor de parcela para ser pago, do valor anual que eu podia pagar e também no valor final. E fomos fazendo esse joguinho e vendo o que dava, não dava para mim, o que era bom, o que não era bom, e entramos num acordo. Então, o que vocês nos dizem? Então foi assim, foi bem conversado, né? Foi bem desenvolvido, com bastante atenção. Acho que foram uns 4 vezes a gente conversou para poder entrar num consenso. Aí meu marido também conversou e elas explicou tudo certinho para a gente entrar numa base, num valor que deixasse, né, que eu pudesse deixar ele segurado. Eu falo que eu quero viver 100 anos, né? Tomara. Mas aí, tipo assim, vamos lá,
que lá na época que isso acontecer, é um valor que eles fiquem bem. Então, assim, não foi do dia para a noite, né, que vocês chegaram num valor aleatório. Teve muita conversa para Não, não, entender, né, como é não. que é Foi o... muita conversa, foi em cima de conversa, foi em cima de valores, né? E o que eu posso pagar estando em vida, que não vai me atrapalhar no dia a dia, que vai somar, que vai ser bom para os dois. E assim foi. Sei que acho que foi umas 4 conversas mais ou menos, mais uma conversa com meu marido para poder explicar tudo, os itens, isso e aquilo, para a gente poder chegar num acordo. Legal. Tem alguma dica extra aí em cima do relato da Simone que vocês... Eu acho que complementando um pouco o que a Simone trouxe para a gente, eu acho que o primeiro ponto é entender a realidade de cada indivíduo e sua respectiva família. Né? No caso da Simone, já havia um investimento, então já havia um patrimônio. Então, tem a questão de se preocupar também com a transmissão desse patrimônio e talvez a indenização do seguro também tem esse papel, mas principalmente o momento que a família se encontra. Então, como ela disse, tem filho com 17 anos, que ainda tem um período de educação pela frente, de começar os primeiros passos profissionais, e numa ausência da Simone, o quanto que o seguro tem que fazer esse papel de cobrir, de garantir essa segurança. Tem a questão da situação financeira e da situação de vida do marido dela, dos pais. Então, olhar para a família como um todo e pensar, primeiramente, antes de quando vai pagar, de definir um valor ideal de proteção. E aí, quando você chega nesse valor ideal de proteção, pensando nos objetivos da família como um todo, pensando na questão da transmissão do patrimônio, você chega em um determinado valor e depois você chega em um determinado custeio também desse valor. E aí sim, baseado em quanto você precisa, cabe sim as adaptações, dado a realidade de cada pessoa também que desprende do valor do pagamento. Então, acho que no primeiro passo é entender o planejamento, entender as necessidades que cada indivíduo, cada família possui, fazendo cálculos, e aí eu acho que tem o trabalho do corretor ou do especialista que pode fazer esse trabalho de consultoria para saber quanto que tem de gastos futuros, né? Dado que a proteção sempre é uma proteção pensando em um objetivo, então pegar esses objetivos de forma individual, fazer essa conta chegar nesse montante, e aí junto com o investimento, que também já é um suporte para a construção do planejamento sucessório financeiro, e de certa forma você chegar num valor e depois acomodar a questão do custeio e entender o que dá para ser acomodado em relação a tudo isso. E lembrando das taxas que na verdade, nem sei se taxa é o nome certo, né? Mas essas, eu vou chamar de taxa, que você comentou, né, Daniela? Por exemplo, para você transmitir um patrimônio, né? Quanto que você vai ter que pagar para isso? Tem que incluir esse valor na conta também, né? Exatamente. Então, como o Saulo falou, olhar para sua família, e se você tem um filho muito pequeno ainda, provavelmente a necessidade de capital segurado será maior, porque você vai pensar naquela criança que ainda vai estudar, todo o custo que vai ter com ela, que alguém ali vai ficar responsável por fornecer, né, essa educação, e para isso precisa ter recurso financeiro. Então, como o filho da Simone já está grande, agora é a preocupação com a faculdade, né? Então, imagine quando é pequenininho, que vai lá desde a pré-escola até chegar na faculdade, aí aumenta, né? Então, e se tem 2 filhos, então cada um olhar a sua condição mesmo, como o Saulo falou, se você tem pais que dependem de você paga um convênio para eles, né? Um convênio médico, por exemplo, se são filhos que têm educação ainda pela frente, aliado a isso, somar, se você tem o seu cônjuge, você tem uma parceria com ele de pagamento das despesas, e aí se você vem a faltar, ele vai sentir também a sua falta financeira, porque ele vai ter que arcar sozinho sem ter a sua renda. O quanto isso impacta? Quem é mais provedor ali? Então, fazer isso na conta também e somar esses custos com o inventário, né, também. Então, é tudo isso, né? Um consultor vai poder ajudar a planejar o quanto que você precisa de capital e também ajustar o quanto você vai poder pagar por esse capital, porque também tem a questão de pagar, né, todo mês ali ou anualmente pelo seguro, e quanto maior o capital que a pessoa deixa protegido, maior é o valor desse custo, né? Então, também precisa fazer uma proporção na medida do que a pessoa também tem condições de pagar de acordo com a renda dela, né? Então, é exatamente isso, tudo entra na conta. Entendi. Mas assim, tem algum valor mínimo ou realmente depende de cada caso? Olha, não existe um valor mínimo, né? A gente costuma dizer que um seguro de vida ele é muito democrático. Ele se encaixa de acordo com a realidade de cada pessoa. Você tem produtos hoje, soluções, de certa forma,
ilimitados no mercado que ele se adapta às pessoas, ele se adapta à condição. Então, se você pensa em tipos de seguro, você tem tipos de seguro para qualquer tipo de realidade, para qualquer público. E valores, também não existe um valor mínimo, existe um valor necessário para formar um planejamento. E como foi comentado, ter essa questão de se encaixar na realidade, né? Quando você pega, por exemplo, uma família com uma baixa renda, média renda, a indenização do seguro para essa família ele tem um diferencial muito importante. Ele pode ser o primeiro passo de uma realização profissional de um filho, ele pode ser uma continuidade da manutenção do padrão de vida para uma esposa ou um marido, ou, de certa forma, a família geral como um todo. Então, acho que não tem um valor. Existe a questão de você entender a necessidade que o seguro tem para proteger os bens, proteger as pessoas e principalmente a família como um todo, e nisso você encaixar com a realidade de cada uma das famílias, né? De certa forma tem a questão financeira que é importante observar, mas não existe um valor, existe um plano, existe um planejamento. Entendi. E assim, em relação a comunicar esse planejamento, né? Porque, por exemplo, acho que ainda mais no caso da Simone, né? Que ela está em outro país. Como que é importante, né? De quem contrata o seguro comunicar aos beneficiários de que existe esse seguro, né? De fato, para o beneficiário saber que existe esse seguro. É só o segurado comunicando? Tem alguma outra forma de saber? Como lidar com essa situação? De certa forma, tem um papel fundamental de, sim, o segurado ele ter esta comunicação com a família, de conversar com a família e explicar a realidade para essa família do ato que ele está fazendo de proteção e de preocupação. A Simone, nesse caso, tomou essa iniciativa. Só para quem não conhece o termo, né? A segurada, no caso, seria ela, né? Perfeitamente. E o beneficiário, os filhos e os pais. Perfeito. E a Simone conversar com a família dela, acredito que ela já tenha feito esse trabalho e essa preocupação, de certa forma, separar os documentos, aquela apólice que é o documento que a seguradora emite, né, que é onde prevê a questão das indenizações, das coberturas que vão ter envolvidas, né, em relação a tudo isso, conversar e explicar, de certa forma, por que foi feito dessa forma. E deixar isso, de certa forma, acessível, né, porque você tem a questão do imprevisível. Então, isso precisa ficar muito acessível, porque um das vertentes do seguro é você ter essa agilidade, é você ter essa preocupação de deixar a disponibilidade do eventual capital. Então, isso, de certa forma, faz parte do segurado, né, conversar com a família, e também tem a orientação do próprio corretor, né, de ter essa preocupação que muitas vezes ele já conhece a família do segurado, ele já tem o contato, ele já até pode cotar o seguro do marido ou da esposa ou até mesmo do filho, de ter essa preocupação do olhar da família como um todo, né? Então tem essa preocupação de ter essa comunicação de certa forma clara para que num eventual imprevisto você tenha garantido e, de certa forma, com um prazo necessário para cumprir com o objetivo do seguro, que é a proteção imediata. Até a questão da assistência funeral. Então, se a pessoa avisa a família que ela tem um seguro, né, ocorrendo uma perda, a família sabe daquele seguro, tem informação de onde é, e vai ligar no 0800, lá no call center da companhia e falar, passar o CPF, e aí eles vão localizar o cadastro da pessoa e saber do seguro e poder orientar. Isso tem que ser rápido, né? Porque falando-se de uma assistência ao funeral, é algo que acontece logo, né, na eminência após a perda. Então, eu já vi muitas famílias que, não sabendo que a pessoa possui um seguro, porque às vezes a pessoa preferiu esconder ou esqueceu de falar, né? Tem gente que às vezes é mais caladinho, né? E aí a pessoa acabou pagando, né, o funeral, todas as despesas, a família, e depois veio a descobrir que a pessoa tinha um seguro que dava esse tipo de cobertura que não precisaria ter pago. Então, é bom a pessoa que faz informar a família, porque se ela estiver, por exemplo, num hospital, em coma, para a família mesmo assim dar entrada, se tiver algum benefício em vida, né, nem sempre a gente tem domínio das nossas vontades, né? A gente que acaba assumindo a frente de muita coisa na família, tem mania de querer fazer tudo. A gente precisa delegar um pouquinho, dividir responsabilidade, tirar um pouquinho do peso, né, dos ombros e participar as pessoas. E na eventualidade de você não
poder ser o líder, alguém vai liderar por você. Então, eu tenho seguro, por exemplo, e eu aviso a minha família, não vou falar o capital segurado, né? Porque, de repente, a gente vale mais, vale menos vivo, né? Porque tem, né, mais valor. Mas, enfim, a gente precisa avisar que tem, porque aí a família pode correr com as providências, porque é para isso, né? Para isso que a gente fez, é para usar quando precisar, né, um dia, se acontecer. Então, é responsabilidade, sim, do cliente, do segurado, deixar alguém da confiança, da família, ou todos informados que a pessoa tem a pólice, que certamente vai ser muito importante a pessoa saber para poder tomar as providências, agilizar, principalmente na ocasião do funeral também, que não precisa pagar nada, né? Se tiver a cobertura, vai ser tudo pago pela seguradora. Exatamente. E sabe aquela pastinha que a gente costuma ter os documentos, que a gente costuma guardar as coisas importantes em casa? Lá cabe muito bem, né? Um documento avisando, olha, tem uma apólice de seguro em determinado lugar. Você concentra isso de certa forma, deixe um lugar acessível para que no caso de uma emergência, numa eventualidade, fique em um lugar determinado, né? Porque não adianta também você fazer um seguro de vida, ninguém sabe, ninguém tem esse conhecimento, e aí, como foi dito, tem essa questão da indenização, né? Que você pode ter indenizações que sejam feitas em vida, ou o uso de um serviço de um funeral familiar, que de certa forma precisa ser ser uma coisa rápida, e isso já fica concentrado em um lugar onde você vai ter um fácil acesso. Eu sei que a gente já falou um pouco de quais dicas, né, o segurado ou quem ainda não tem o seguro pode ter, né? Que atitude pode tomar para contratar o seguro. Mas eu queria saber se vocês têm alguma mensagem final, né? Até pensando que no mercado brasileiro, né, o mercado de seguros brasileiro, ele é muito pequeno ainda, né? Comparado, se você comparar o tamanho do Brasil, né, até com outros países que são até menores e tem um mercado de seguros maior, né? O que vocês acham que falta para as pessoas comprarem mais esse tipo de seguro, né? Fazer esse planejamento sucessório, patrimonial, ter esse pensamento mais no futuro, né? O que vocês acham que falta para o brasileiro contratar esse tipo de solução? E se tiver alguma última dica que ainda não foi falada aqui, fiquem à vontade. Vou pedir para a Daniela começar essa. Olha, quando a gente olha para o seguro no Brasil, a maior parte das pessoas conhecem muito mais o seguro do automóvel, que é algo mais palatável, mais tangível, que as pessoas sentem na pele uma perda e tem essa cultura. Ainda assim é pouco, né? Ainda assim 30% da frota brasileira é segurada, né? 70% não tem seguro, então tem bastante para crescer e esta é a maior, né? Automóvel é a maior carteira de seguros no Brasil. Quando a gente vem para o seguro de pessoas, a gente já tem um volume ainda menor, né? 12% de segurados no seguro de pessoas e 7% de seguro de empresa. Então, quando a empresa oferece o seguro, as pessoas acabam entrando ali, embarcando nesse seguro, porque é a empresa que está oferecendo, então elas acabam se protegendo, porque a empresa tomou a iniciativa. E aquelas que são pessoas que tomam a iniciativa, como a Simone tomou, são poucas, né? 12% da população brasileira tem seguro individual e 7% tem o seguro coletivo. Então, acho que para as pessoas saberem que a vida delas é mais importante que o carro, né? Porque é com a vida e o esforço e o trabalho que elas conseguem conquistar patrimônio, conseguem comprar outro carro e outro carro. Então, precisa proteger a sua força de trabalho, né? A sua integridade física e proteger a sua família também, né? Porque são as pessoas que dependem de você. Então, acho que é questão de passar essa informação para as pessoas, porque às vezes as pessoas não sabem, não conhecem. Eu acredito que o que mais falta é informação. E o bacana dessa nossa conversa é que isso é informação para o público que vai ficar aí disponível para sempre. E tomara que alcance mais pessoas, que todo mundo saiba que é possível, que não é algo caro, que tenha um valor alto, né? Como o Saulo falou, um valor pequeno você já consegue fazer um seguro, pequeno mesmo, né? Dá para fazer um seguro de acidentes pessoais, por exemplo, com R$10, R$15, então é super acessível. Então as pessoas não têm, acho que é porque falta divulgar mais, conscientizar mais, trazer mais para perto, facilitar essa conversa, esse conhecimento que às vezes acaba sendo um pouco complexo para muita gente que não entende. Então é isso. Morte, assim, é um certo tabu, né? Também. É difícil da gente sentar no jantar e falar, então, gente, hoje eu vou comprar um seguro de vida. Também não é algo tão comum, né? E lembrando que o seguro de vida ele tem coberturas em vida também que a pessoa pode usufruir, né? Pensando nela mesmo, numa invalidez, num afastamento de trabalho, uma perda de renda. Então, conscientizar também dessas utilizações em vida. Então, acredito que para crescer
O número de pessoas protegidas pelo seguro, como já existe em muitos países que têm isso há mais tempo, e aqui a gente tem pouco ainda, acho que é levar informação cada vez mais para mais pessoas. Com a informação, as pessoas vão se sentir confortáveis e vão entender a necessidade de se protegerem, né? Porque o risco faz parte da vida, todo mundo está exposto, né? Não tem como não ter risco, todo mundo tem. Mas ter consciência de que você tem uma ferramenta para você poder ajudar com esse risco e se proteger e não ficar completamente, né, desprotegido, que é o seguro, é uma questão da gente ir explicando para as pessoas cada vez mais, para que mais gente tenha. Perfeito, eu acho que são esses pontos que a gente precisa trabalhar melhor. Eu acho que tem um trabalho da indústria como um todo também se posicionar numa mensagem clara para os clientes, também os corretores, de despertar esse interesse, essa necessidade nas pessoas, porque, de certa forma, as pessoas compram aquilo que elas têm a necessidade. E as pessoas têm necessidades diferentes em momentos diferentes. Tem pessoas que têm a preocupação com o padrão de vida familiar, a questão da transmissão de patrimônio. Então, a democracia que existe dentro de um seguro de vida e deixar isso claro, que ele serve para qualquer tipo de família, para qualquer tipo de indivíduo, pensando nas coberturas, pensando no planejamento individual de cada pessoa, isso tem que ficar muito claro através da indústria, através do corretor, para chegar até o cliente. E que a gente consiga, de certa forma, ter essa transparência no processo de comunicação, trazer mais pessoas para essa indústria, né? Que seja muito falado, que nós tenhamos mais oportunidades de momentos como esse, onde a gente deixa claro da importância, para que futuramente tenhamos mais Simones. Porque eu acho que esse é o objetivo, ter mais pessoas com essa atitude, pensando no nosso bem maior, que é o quê? A nossa família. Então, isso, de certa forma, precisa ter essa comunicação e essa transparência muito clara para mostrar que o seguro de vida não é um tabu. É uma realidade, uma necessidade para todas as famílias. Legal, maravilha, pessoal. Queria agradecer vocês pela conversa, obrigada pela participação, pela presença aqui, né? No caso da Simone, uma presença virtual, mas ainda presença, né? Então, obrigada, Simone, obrigada, Saulo, obrigada, Daniela. Eu que agradeço, gente. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço mesmo, tá bem? Obrigado. No programa de hoje, nós falamos sobre seguro de vida no planejamento sucessório e patrimonial. Você que está assistindo a gente no YouTube, deixa nos comentários o que você achou desse tema. Se você gostou, se você tem alguma dúvida, passou por alguma situação parecida, comenta aqui pra gente. Aproveita e já se inscreva no canal para não perder nenhum episódio novo. O Tá Seguro também está disponível nas principais plataformas de podcast, então segue a gente lá na sua favorita. O programa de hoje teve produção de Mariana Bonfim, direção técnica de Lion Fidel e Leonardo Tanaka e edição de Thiago Viana. A coordenação editorial é de Diego Maia e roteiro e apresentação de Jamile Niero. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio com a gente e até o próximo. Você pode aprender música clássica aos 20, ou gostar de jogar videogame aos 60, dar a volta por cima aos 30. A vida não precisa ser 880. O importante é ser quem você é. A melhor parte de um seguro de vida é nem lembrar que precisa dele. Mas, se precisar, deixa que a gente cuida de você. Icatu. Vida pra toda a vida.